Oi, meus alunos 20FC03, tudo bem? Vamos lá iniciar mais um conteúdo do sistema nervoso. A gente vai estar falando desse sistema que é tão complexo, que ele é o principal sistema do nosso corpo humano. Vocês vão entender o porquê ele é o principal do nosso corpo humano. Eu preciso que vocês abram aí no livro capítulo 6, página 33 do livro de Anatomia e Fisiologia. Vão fazendo as anotações, vão anotando as dúvidas e vão acrescentando o que não tem no livro, que muita coisa eu trago aqui em aula que não tem no livro. Então, é importante que vocês façam essas anotações, até para quando vocês forem dar uma revisada, e aí já tem a informação lá no livrinho de vocês, tá? Outra coisa que eu quero lembrar é que no livro de vocês tem algumas atividades. E também é importante que vocês estejam praticando essa atividade para estar reforçando o aprendizado de vocês, tá certo? Então, fiquem ligadinhos aí para a gente estar iniciando esse conteúdo maravilhoso e estar falando um pouco desse sistema que é tão complexo, que é tão importante para o nosso corpo humano, tá? Então, vamos lá, fiquem ligados. Vou iniciar fazendo aquela minha velha reflexão do dia, que eu acho que é extremamente importante, né? A gente tá falando alguns pontos da nossa vida, motivando, fazendo essas reflexões. Eu acho que é positivo, né? Vocês gostam, que eu já recebi muito feedback em relação a isso. E aí eu trago assim, ó. As montanhas da vida não existem apenas para que você chegue no topo, mas para que você aprenda o valor da escalada. Eu trago isso para informar para vocês que muitas vezes a gente traça objetivos na nossa vida e aí a gente valoriza a importância do resultado, chegar nesse resultado que a gente tanto almeja. Mas eu quero também esclarecer para vocês que tão importante quanto o resultado é o processo, é a caminhada, é a escalada da vida, né? Porque é nesse processo que a gente vai aprender, que a gente vai se fortalecer para poder conseguir conquistar o objetivo, o resultado. Então, assim, não viva a vida pensando apenas no resultado, pensando apenas no que vai ser o meu objetivo. É importante que vocês aprendam com essa caminhada, né? Com essa jornada, com os obstáculos da vida, com as montanhas que vocês vão precisar escalar, tá certo? Então, não vamos viver de ansiedade pensando no objetivo, pensando no resultado, mas vamos viver esse processo de forma positiva, né? Vamos ver o que a gente aprendeu com tudo isso. Vamos ver o quanto eu estou forte em relação a isso e preparada para receber o resultado, tá? Então, hoje a gente vai entender o sistema nervoso, entender qual é a função desse sistema. Vamos entender o processo de divisão do sistema, ele é dividido como, tá? E aí entender o que são nervos cranianos e nervos raquidianos. Vamos lá, então, iniciar. Prepara a caneta, prepara o livrinho e o papel e vamos fazer todas as anotações pertinentes. Tá aqui a imagem linda do sistema nervoso, tá? Esse sistema é extremamente complexo, como eu já falei no início. Gente, para o nosso corpo funcionar, o sistema nervoso que tem que comandar. Então, não adianta, o coração é o principal órgão do meu corpo humano. Engana-se quem pensa isso. Claro, é importante, é um órgão extremamente importante, que é ele que vai irrigar o sangue e vai levar oxigênio. Mas como é que o coração vai bater se não tiver o comando do sistema nervoso central? Então, o principal sistema do nosso organismo para que os outros órgãos e sistemas funcionem é o sistema nervoso. Aqui a gente tem um cérebro, e ele é dividido em 2 hemisférios. Aqui a gente tem um cerebelo, que fica bem na nuca. Aqui a medula espinhal, tá? Aqui por dentro a gente tem um tronco encefálico. Esses componentes que eu acabei de falar aqui compõem o sistema nervoso central.
E esses amarelinhos que estão espalhados por todo o corpo é o sistema nervoso periférico, que são os nervos cranianos e raquidianos. Mas vocês vão entender melhor isso mais na frente, tá? Então, o sistema nervoso é composto por células, assim como todo o nosso corpo. Nosso corpo ele é cheio de células. Todo mundo já ouviu falar em células. Células são unidades bem pequenas que são funcionais. E essas célulazinhas, elas vão funcionar o nosso corpo. Vão fazer com que funcione o nosso corpo. E cada parte do nosso corpo, a gente tem células específicas para aquele local. E qual é a principal célula do sistema nervoso? Neurônio. Então, quando eu perguntar assim, qual é a principal célula do sistema nervoso? Neurônio. Olha ele aqui lindo e maravilhoso. O neurônio tá todinho aqui. Aqui é o corpo celular. Essas extremidadezinhas aqui, ó, essas ramificações se chamam dendritos. Esse filamento se chama axônio, certo? Axônio. Esse partezinha amarela que está recobrindo o axônio se chama bainha de mielina. Os cientistas acreditam que essa bainha de mielina ela serve para proteger o axônio. Às vezes esse axônio ele é danificado e aí essa bainha de mielina faz com que ele se regenere. E aqui outros dendritos, tá vendo? No final, dendritos. Gente, como é que funciona o neurônio? Ele simplesmente tem a função de conduzir impulso nervoso. O que é impulso nervoso? Energia, gente. Então, por exemplo, para eu enxergar, eu preciso que haja um impulso nervoso. Então, teve um impulso nervoso, vai fazer com que eu enxergue. Para eu piscar o olho, impulso nervoso. Para eu sentir o sabor, impulso nervoso. Para uma glândula do meu corpo liberar hormônio, como a tireoide, que libera hormônio, precisa que haja um impulso nervoso, certo? Então, tudo depende do impulso nervoso. Esse neurônio, ele pode estar ligado a outro neurônio, mandando a carga elétrica, o impulso nervoso, mas ele pode estar ligado, vamos supor, a um músculo, que eu quero fazer com que aquele músculo se contraia. Então, esse neurônio, ele pode estar ligado ao músculo. Ele pode estar ligado a uma glândula para liberar os hormônios, pode. Esse neurônio, ele pode estar ligado aqui, ó, a uma glândula. Mas também pode estar ligado a outro neurônio, como eu já falei, tá? Tá neurônio aqui e nessa parte de baixo, ó, tá ligado aqui a outro neurônio, tá? Então, como se fosse assim, eu pegasse esse e colocasse aqui, um ligado ao outro. Então, qual é a principal função do sistema nervoso? Conduzir impulso nervoso. O nome desse impulso se chama sinapse. Como é que é essa sinapse? Vocês estão vendo aqui, ó, que tem um neurônio que eu falei, ó, ligado a outro neurônio. E aqui um neurônio ligado a um músculo. Só que é interessante, que eu vou mostrar para vocês, que essa coisa de ligado ao neurônio, ele, se vocês prestarem atenção, tá aqui como se fosse o final dos dendritos e aqui começando o dendrito de outro neurônio. Porém, esses neurônios, eles não ficam colados. Vocês vão entender já como é que funciona, tá? Então, tipos de neurônio. Eu não disse que poderia estar ligado neurônio a neurônio, que tá aqui a imagem, ó, neurônios ligados a outro neurônio. Se chama de neurônios, tá? Sensitivos ou aferentes. Eles levam impulsos para o sistema nervoso. Então, aqui, ó, eles estão levando impulso para o sistema nervoso. Já os motores ou eferentes, eles levam impulso para outras partes, como músculos e glândulas. Olha aqui o neurônio ligado a um músculo, e esse músculo ele vai se contrair para que a gente possa se movimentar. Ou pode estar ligado a uma glândula, liberando um hormônio, como da tireoide.
Tá certo? Então, existem esses dois tipos de neurônio. Neurônio aferente ou sensitivos ou neurônio motores ou eferentes, tá certo? Os dois tipos de neurônios. Vamos lá. Aqui, gente, é algo extremamente importante que eu gosto de trazer para vocês, para que vocês entendam o funcionamento desse sistema nervoso, como ele é importante. Lembra que eu falei que o neurônio ele pode estar ligado a outro neurônio? E aí, lembra que eu disse que eles não vão ficar totalmente coladinhos? Eles vão ficar meio espaçados. Um neurônio ligado a outro neurônio e vai ter um espaço aqui no meio, que vai ser exatamente dessa forma. E aí, esse não tá ligado a esse, mas eles se conectam. Como é que eles se conectam? Como é que o impulso nervoso daqui passa para cá? Simplesmente por neurotransmissores, que são essas bolinhas. Esses neurotransmissores vai transmitir o impulso daqui desse neurônio para esse. Priscila, além disso, para eu entender melhor, como é o nome desses neurotransmissores? Tem vários. Eu vou falar da acetilcolina. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Pronto. Vamos entender como é que funciona isso. Para vocês terem noção, quando a pessoa está com depressão, o que é que vai acontecer? Esses neurotransmissores, eles podem ficar diminuídos, ou seja, o impulso nervoso não vai ser efetivo, não vai ser eficaz. E esse impulso nervoso não sendo eficaz vai prejudicar comportamento, ele pode ter manifestações psicológicas. Então, o que é que eu quero dizer, gente? Isso aqui é muito sério. Pessoas que têm depressão, muitas outras olham para ela dizendo que é frescura, que não precisa de tratamento. E a depressão, ela precisa ser tratada. Ela precisa ser acompanhada por um psicólogo, mas pode precisar também de um psiquiatra. Ai, Priscila, eu vou mandar a menina, ela vai achar que tá doida, porque psiquiatra é coisa de doido. Não. Psiquiatra é um médico que passa a medicação. Psicólogo não passa medicação. Priscila, e para que seria essa medicação para depressão? Olha aqui que eu falei que os neurotransmissores é para estar transmitindo o impulso de um neurônio para outro. Olha como fica os neurotransmissores de uma pessoa depressiva. Olha nessa segunda bolinha aqui. Quase não tem neurotransmissores. E aí vai acarretar em comportamentos inadequados e manifestações psicológicas inadequadas. E o que é que eu preciso fazer? O tratamento. Eu preciso estar tomando medicação para que haja uma normalização desses neurotransmissores. Olha que bacana, eu acho que muita gente não sabia disso, que a depressão, ela pode sim gerar problemas bioquímicos no meu organismo e não somente psicológico. Antigamente se tratava somente com a terapia, psicoterapia. Hoje já sabe e já tem tratamento de forma mais agressiva, né? Que utiliza medicamentos para organizar essa parte bioquímica. Legal, né? Então, vamos lá. Vamos entender como é que funciona a divisão do sistema nervoso. Lembra que eu falei naquela primeira imagem, nessa aqui, ó, que o sistema nervoso central, ele é composto pelo cérebro, pelo cerebelo, o tronco encefálico que fica aqui por dentro e a medula espinhal. Então, essa parte central que eu acabei de falar significa dizer que é o sistema nervoso central. É a principal parte do sistema nervoso. E todos esses amarelinhos aqui são nervos, que a gente chama de nervos cranianos e nervos raquidianos, que vão compor o sistema nervoso periférico. Então, se eu perguntar numa atividade, como é dividido o sistema nervoso? Sistema nervoso central, que vai ser o quê? Cérebro, cerebelo,
tronco encefálico que está aqui dentro e medula espinhal, certo? E temos o sistema nervoso periférico, que é a outra divisão. Vão estar divididos como? Por nervos cranianos e nervos raquidianos, certo? Então, é assim que acontece a divisão, ó, que eu coloquei aqui. Sistema nervoso central, cérebro, cerebelo, tronco encefálico e medula espinhal. E o sistema nervoso periférico, que são os nervos cranianos e nervos raquidianos ou espinhais, tá? Ó, se vocês analisarem, nervos espinhais, porque eles saem daqui, ó, da medula espinhal, ó. Saem daqui. Ou os nervos, ó, cerebrais, que saem aqui do cérebro, tá certo? Então, essa é a nossa divisão do sistema nervoso. Priscila, me diga aí, me dê um exemplo do que esses nervos cranianos que saem aqui do crânio, qual é a função dele? Lembra que eu disse que gera impulso nervoso, os nervos? E os nervos, os neurônios, vamos lá. Lembra que eu falei que os neurônios, eles geram impulso nervoso que vai mandar resposta para esses nervos que eu falei para vocês. Esses nervos, gente, têm várias funções, como sensorial, função motora. Como assim, Priscila? Pronto, aconteceu um impulso nervoso, né, entre neurônio e neurônio e vai mandar a resposta lá para o nervo olfatório. E esse nervo olfatório, ele vai ter a função de dar o meu olfato, o meu cheiro, tá? Para que eu sinta o cheiro. O nervo óptico, ele vai fazer com que eu enxergue aquele neurônio, vai mandar o comando para aquele nervo e o nervo vai responder com a visão. O nervo motor, lado da visão, vai fazer com que eu movimente as pálpebras, tá certo? Então, cada nervo tem uma função. O neurônio vai mandar um impulso para aquele nervo e o nervo vai responder com alguma função. Então, eu falei alguns exemplos aqui só para vocês terem noção. Eu não vou cobrar esses nervos todos, não. É só para que vocês entendam a função de um nervo. Ele tem função, sim. Ele vai nos trazer alguma resposta. Outra coisa importante, lembra que eu falei da medula, ó, a medula espinhal aqui. Olha os nervos periféricos aqui, ó. Tá vendo? Os nervos raquidianos. E aqui tem os nervos cerebrais. Gente, quando eu pego a medula espinhal, que fica dentro da coluna da coluna vertical, né? Essa coluna aqui, se eu sofrer alguma lesão, que atingir, né? A medula, dependendo da altura da medula, eu vou ter um tipo de paraplegia, tá? Por exemplo, quanto mais alta, quanto mais próximo do pescoço for a lesão, maior será meu prejuízo em relação aos movimentos, ó. Se for na cervical, nessa parte de cima aqui, eu vou perder os movimentos daqui para baixo. Se for nessa região torácica, eu vou perder daqui, ó, dos ombros, do tórax para baixo. Se for na região lombar, eu vou perder daqui, ó, dos membros inferiores para baixo, tá? Então, dependendo de onde seja a lesão, Priscila, e esse dano é irreversível? Uma vez que a medula espinhal ela é danificada, ela não tem um reparo. Claro que a medicina está avançando e a gente está conseguindo conquistar dia após dia resultados melhores. A gente tem uma atleta, eu acho que se eu não me engano é Laís, e ela está bem conseguindo responder aos tratamentos. Claro que são investimentos assim de bilhões para o tratamento dela. E ela está conseguindo ter uma resposta positiva, até mesmo pela força de vontade que ela tem. Mas sabe-se que a coluna aqui dentro tem a medula e essa medula não tem um reparo quando ela é danificada. Lembra o axônio, que é aquele filamento lá do neurônio?
A gente viu que tem uma bainha que recobre, que é aquele amarelinho. Pronto, se for danificado o axônio, tem como regenerar por conta da bainha. Agora, aqui não. Aqui na medula não se sabe ainda resposta para regenerar e voltar a ter o movimento, né? Que foi lesionado por algum acidente, certo? Espero que vocês tenham compreendido esse sistema e vejam o quanto que ele é importante. Então, o sistema nervoso, gente, é que vai mandar o comando para todo o nosso organismo. Se a gente tem uma paralisia, se a gente perde a função do sistema nervoso, do cérebro, né, não vai ter mais nenhuma função no nosso corpo. Nosso corpo não vai funcionar. Por isso que existe aquela morte cerebral. Se a pessoa morreu de morte cerebral, o organismo dela não funciona mais, tá? Mas por que dou os órgãos? Porque se eu tirar um coração de uma pessoa que teve morte cerebral e colocar numa outra pessoa que o sistema nervoso dela está funcionando, aquele coração vai bater. Por isso que tem que se tirar rápido os órgãos para colocar em outra pessoa, tá? Em relação à revisão, gente, e eu vou também orientar sobre a atividade, eu só peço que vocês façam essa atividade no prazo, para entregar direitinho no prazo, não deixar para a última hora. Vou estar no WhatsApp para a gente debater esse conteúdo, porque eu sei que são conteúdos que requer um pouco mais de atenção, né? Que são conteúdos mais complexos. E aí eu peço para que vocês estejam no grupo fazendo essa interação junto comigo, tá bom? E aí eu pergunto, qual é a função do sistema nervoso? Falei várias vezes, inclusive agora, mas eu vou dar um spoiler, tá? Qual é a função do sistema nervoso, gente? Eu falei no início que é gerar impulso nervoso para que o nosso corpo funcione. Então, os neurônios têm a função de gerar impulso nervoso para que a gente tenha respostas sensitivas, motoras, enfim. Como é organizado o sistema nervoso? Sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Como é o sistema nervoso central e como é o periférico? Não vou dizer mais, vocês estudaram. Quais são os tipos de neurônios? Eu falei, são 2 neurônios. 2 tipos. Um que é ligado neurônio a neurônio, como é o nome dele. E o outro que é ligado neurônio a um músculo ou neurônio a uma glândula. Se não lembra, volta o vídeo e assiste tudo de novo para fixar e a gente fazer essa atividade de forma bem positiva, bem legal. Combinado? Próximo conteúdo online, a gente vai estar falando sobre sistema muscular, muito bacana também. Vocês vão entender aí como é que funciona a contração do nosso corpo, que vai gerar movimento. Vai ser muito legal e eu conto com a participação de vocês, tá bom? Diante de uma dificuldade, substituo não consigo pelo vou tentar outra vez. O importante é não desistir, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo conteúdo online. Tchau, tchau!